Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 ao 36. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Até aí. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês pensem, quando vocês vão a alguma loja, numa data especial, e vocês vão comprar um presente, ou comprar alguma coisa para si próprio. Você vai na lojinha, você paga, você recebe o produto, e o que vem com esse produto? Vem uma nota fiscal e vem uma garantia, né? Quem é que joga garantia fora? Pouca gente, né? Fica com aquela garantia ali, pelo menos durante um ano. Se paga mais um pouquinho, tem mais um ano de garantia. Não é assim que funciona? Então, o penhor do Espírito Santo em relação à nossa salvação é essa garantia. Tá? A garantia que você tem de que você viverá com Deus eternamente é a garantia que o Espírito Santo coloca como penhor na sua vida. E a nota fiscal, a comprovação desse pagamento que você recebeu, essa garantia, é o sangue do Cordeiro. Irmãos, nós somos comprados. Nós não fomos doados. Nós não fomos ofertados. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. O que isso significa? Que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos comprados. Uma vez comprados, nós pertencemos a alguém, a saber, de Deus. Somos comprados por Deus, pelo sangue de Cristo, nós pertencemos a Deus. E quem somos nós diante dos problemas? Os problemas que a vida nos traz, os problemas no sentido exterior, que vem de fora para dentro da nossa vida. Quem somos nós? Que poder nós temos? Quem somos nós de acordo com as dificuldades que nós temos? Aí é um problema de dentro, para nós mesmos. Nossas dificuldades é no sentido interno. Um medo, uma angústia, uma aflição, uma doença, problemas internos. E os problemas externos, perseguição, calúnia, acusação, né? Problemas e dificuldades. Na verdade, o que importa mesmo é quem nos sustenta, porque nós mesmos não temos a capacidade de combater cada uma dessas coisas. O que eu quero dizer hoje para você é: se você tem a ideia de que você perde a salvação, de que você pode cair da graça, eu quero que essa ideia hoje saia de uma vez por todas da sua cabeça. E nós vamos ver isso nesse texto. Primeiro eu quero contar uma parábola. Tinha um coelho que ele falava aos quatro ventos que quem era o predador da raposa era o coelho. Já viram, né? A raposa ficava assim: ué, é o coelho que é o predador da raposa, não é o contrário, não a raposa que pega o coelho? Não, é o coelho que pega a raposa. E eu vou te provar, eu estou fazendo aqui uma tese. Imagina um coelho com um óculinho,
no computador escrevendo uma tese de doutorado. Na verdade, é o coelho que é o predador da raposa. Não é, não. É sim. Vem cá que eu vou te provar. Desceu com a raposa num caminho e falou, vai ali dentro, que ali está a prova de que o coelho é o predador da raposa. E a raposa entrou naquela toca, ouviu-se gritos e gemidos. Para encurtar a história, sai de lá dentro da toca um leão, palitando os dentes com o osso da raposa. Irmãos, a moral dessa história é a seguinte, que não importa qual é a sua tese, o que importa é quem sustenta. Assim como não importa a sua dificuldade, não importa qual é o seu problema, o que importa é quem está sustentando você com esse problema. Nós fomos comprados, não nos pertencemos mais. Paulo, quando está falando aqui, esse contexto, quando ele escreve aos Romanos em relação a isso, ele está falando que a perseverança da sua fé, a perseverança dos santos, a sustentação da sua salvação não vem de você. A sua salvação, ela foi conquistada, ela foi comprada por Jesus Cristo. Se ela foi comprada, conquistada por Jesus Cristo, como é que você pode perder a salvação? Você não pertence a você mesmo. Aquele que foi fiel para iniciar a obra, é fiel para terminar. Uma das perguntas que nós recebemos muito na nossa classe, e o WhatsApp, e os amigos perguntam assim, por exemplo, a pessoa vem na igreja, congrega, é líder religioso, toca no louvor, canta no coral, trabalha pra caramba na igreja, de repente, dá um estalo, a pessoa desvia, vai para o mundo, experimenta as coisas do mundo e tudo, e nisso ela morre, experimentando as coisas do mundo. Essa pessoa, ela era salva e perdeu a salvação? Ou essa pessoa não foi salva? Vocês lembram da ilustração que eu tenho mostrado para vocês? Que a lagarta, depois que vira borboleta, ela não pode voltar a ser lagarta. Ela se alimenta de um modo diferente, ela se locomove de um modo diferente, ela tem uma aparência diferente. A mesma coisa, irmãos, a Bíblia é muito dura em relação a isso. E muito certa, muito certeira. E Paulo fala, na primeira carta de... Paulo não, João. Na primeira carta de João, 2,19, fala assim, se ele saiu do meio de nós, é porque ele não era nosso. Se ele esteve no meio de nós, e saiu e não voltou, ele não era nosso. Então, aquele que tem uma simpatia pelo cristianismo, gosta do ambiente eclesiástico, gosta de participar, mas não teve uma real regeneração da sua alma, do seu coração. Aquele que tem verdadeira regeneração não volta para o mundo, não dá as costas para Deus, não pede 5 minutinhos de licença para Deus. Quem bota a mão no arado não volta atrás. E eu falei isso numa quarta-feira, que há muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho. Não confunda tropeçar com cair. Pedro tropeçou várias vezes, Jesus intercedeu por causa dele. O inimigo estava ao derredor querendo peneirá-lo, mas ele intercedeu por Pedro. Ele intercedeu por Judas? Não. Pelo menos na Escritura não fala que intercedeu por Judas. Porque Judas estava reservado a cumprir a Escritura que deveria acontecer. Ele deveria ter esse papel. E Judas, está na palavra de Deus, era filho da perdição. Quem já virou borboleta não pode voltar a ser lagarta. A salvação é garantida por Deus. A salvação não é garantida por você e nem pela igreja. No versículo 31,
nós lemos que, portanto, poderemos dizer diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero perguntar para a igreja, que você pergunte a si próprio no seu coração, quem é Deus para você? Você conhece Deus? Deus é o mais poderoso de todos os seres, porque Deus é um ser. Deus não é uma energia imanente. Deus é um ser, tem personalidade. E a personalidade é que Ele é eterno, Ele não tem início e nem fim. Ele é imutável, imutável nos seus decretos eternos e soberanos. Ele é soberano. Ele é onisciente. Onisciente quer dizer, não que Ele sabe todas as coisas em relação a conhecimento acadêmico, mas Ele conhece a você. Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece os seus problemas, Ele sabe exatamente aonde você vai cair, aonde você vai se levantar. É Ele que sustenta você, porque Ele te comprou, você é dEle. E Ele é onipresente. Onipresente porque Ele está na igreja, Ele está na sua casa. Como que Ele faz isso? Hoje em dia, nós sabemos, pela revelação, que apesar da presença de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. A gente vai não falar de trindade de novo aqui, né? 3, 1, Deus, não sendo a mesma pessoa, mas o Espírito Santo também é Deus, como Filho é Deus, como Pai é Deus. Então, Ele é onipresente no caso de, dentro de cada pessoa aqui presente, Deus está presente. Deus se faz presente. Ele é onipresente e Ele é santíssimo. Santíssimo, santo, santo, santo. Não pode conviver com o pecado. Daí que vem o plano perfeito de salvação. Sendo Deus Pai santo, 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 como que Ele pode conviver com o pecado? Simples assim. O meu filho desce à terra, se transforma em homem, ele é 100% homem, 100% Deus, então ele pode fazer um sacrifício para nos redimir. Um sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Sendo que Deus não pode se misturar com o pecado. Mas Jesus Cristo se fez homem para viver entre os pecadores. Deus Pai não podia fazer isso, quem tinha que fazer isso era o Filho. E aí nós estamos na Trindade de novo. A Trindade, ela é perfeita. Sem a Trindade não há salvação. Sem a Trindade não há plano de salvação. É impossível acontecer. Não dá. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem comprou você, o Filho, para que você tivesse vida com o Pai. Quem vive com você dia após dia, o Espírito Santo. Deus está em todas as coisas e esse Deus é por nós. E esse Deus é por você. Quem se atreve a mexer comigo? Quem se atreve a mexer contigo? Deus é por nós. A gente, quando é pequeno no colégio, a gente tem se a gente tiver um irmão mais velho no colégio, né? E na hora do recreio, aí vem um amiguinho da classe, te empurra, e te bate, te xinga, e coisa e tal. Que você fala, vou falar com meu irmão. Né? Meu irmão é maior, é mais velho, está numa série mais avançada, você vai se ver com meu irmão. Ou então, se você não tiver um irmão, se for filho único, e alguém mexe contigo na rua, na brincadeira ou na escola, vou falar com a minha mãe, vou falar com meu pai. Agora que a gente é adulto, eu vou falar com o juiz. Mas assim, a gente se fia em alguém que é milhões, trilhões, infinitamente vezes mais poderoso do que todos nós. Ninguém mexe com a gente, Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 32, nós lemos que o preço foi pago. Aquele que não poupou nem o próprio filho,
mas ao contrário, entregou por todos nós, como não nos dará também Ele, junto com Ele, todas as coisas? Aquele que não poupou o próprio Filho, deu o seu Filho, para que o preço por você fosse pago. Derramou sangue, sangue precioso, sangue de um Deus pregado na cruz, para que você tivesse vida em abundância, vida eterna. Como é que você pode fazer as pessoas que pensam que pode perder a salvação? Como será que você vai fazer, já que você perdeu a salvação, como você vai fazer para uma recompra da sua salvação? Teria que Jesus descer de novo dos céus para morrer de novo porque você pecou? Porque você tropeçou? Como é que você vai pagar isso de novo? Se saiu do meio de nós, não era dos nossos, mas do anticristo manifestado. Está lá na primeira carta de João 2,19. A salvação não se perde. A pessoa que socialmente era vista como uma pessoa de Deus, mas na verdade não era, só foi revelado que ela não era, ou não era ainda. Vamos continuar orando por essa pessoa. Vamos continuar chamando. Eu tenho certeza que através de muita oração, que eu voltei para o Evangelho. Eu tive afastado um tempo também. Muita oração das pessoas que me queriam bem, da minha mãe, da minha igreja, dos meus amigos da igreja. Todos eles me desejavam ver de volta. Não é para a gente desistir da pessoa, mas a gente entender que a nossa salvação, se você tem certeza da sua salvação, e deve ter, não tenha esse medo de que ali fora eu posso tropeçar e perder a salvação. Sabe por quê? Sabe por que você não pode perder? Porque não foi você que comprou. E você não pode comprar de novo. Então, aqui três versículos que falam de modo judicial acerca da sua salvação. Primeiro, quem é que pode te acusar perante Deus? Se foi o próprio Deus que te comprou, Ele próprio te redimiu. Quem é que tem essa moral? Quem é que tem essa dignidade de apontar o dedo para você e te acusar perante quem te comprou? Versículo 33, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus te conhece, Ele sabe quem é você, desde antes da fundação do mundo, Ele sabe quem é você. Ele conhece seu passado, seu presente, seu futuro, suas dificuldades, seus problemas. E Ele falou, esse eu quero para mim. E aí, vem alguém te acusar, Deus vai falar assim, eu sei de tudo dele. E daí? Quem tem essa moral de diante de Deus, que te comprou, apontar o dedo para você e te acusar de alguma coisa, se você foi redimido pelo sangue de Cristo? No versículo 34, quem é que pode te condenar? Olha só, se ninguém pode te acusar, quanto mais te condenar? Quem pode te condenar se o próprio juiz te absolveu? No versículo 34, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Além de Jesus ter morrido e comprado você com o sangue dele para Deus, ele ainda é o seu advogado. Ele ainda te defende. Quem é digno de te condenar? Ninguém pode te condenar. O próprio juiz entregou o próprio Filho para que você seja absolvido. E Ele fez isso
sabendo exatamente quem você é. Deus não é surpreendido pelas suas ações, pelos seus escorregões, pelos seus tropeços. Deus não se surpreende com isso. Deus conhece toda a sua história. Você imagina Deus num trono eterno, aquele pensamento que a gente tem quando a gente é criança, né? Aquele homem grandão de barba, com a barba branca, grande, dentro do trono, com um púlpito, e está aberto aqui o livro da vida. E aí está te observando. Teu nome está lá escrito no livro da vida. Aí ele te olha. Ih, falou uma mentira. Pega a borracha, paga. Ah, orou. Não, então escreve de novo. Ah, roubou. Apaga. Ah, então ele foi atrás e restituiu. Não, então escreve de novo. Se eu soubesse, não tinha nem escrito. Deus não se surpreende com isso. Deus sabe exatamente quais são os seus problemas. E não é a sua ação redentiva, pagar o mal com o bem, que te dá de novo essa salvação. Não. Você já está redimido. A sua história já é conhecida. Os seus pecados já estão pagos. Por quê? Porque quando você é comprado para Deus por Jesus Cristo, alguma coisa acontece no seu coração, que não é só quando você cruza a Ipiranga e a Avenida São João, mas é uma mudança, uma regeneração de caráter, de moral. Você sai do estado de lagarto para borboleta. Então, você pode até tropeçar, a carne é fraca, e o pecado está aí. O pecado é gostoso, é bom pecar. Só que acontece uma coisa na sua cabeça, no seu coração, que você fala, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a minha mente, o meu coração me condena para fazer isso. Eu sinto profunda tristeza quando eu me rendo ao pecado. Estava indo tão bem, droga, de novo. E é assim que a nossa mente funciona, e o nosso coração acontece. Quem pode te condenar? O martelo é do juiz e o veredito é dele. Deus nos enxerga como justos através do sacrifício de Jesus. Não é apagar o seu pecado. Não é isso que Deus faz. Deus conhece o seu pecado e Ele não tem amnésia. Ele sabe exatamente onde você pecou. Só que Ele olha para Jesus e fala, não, Ele já pagou por isso. Toda a sua história, do início ao fim. E aí a gente fala pela presciência, né? Que Ele conheceu os de antemão. Isso está lá no versículo 29, no mesmo capítulo, no 8, está até bobear na mesma página, é só você voltar um pouquinho para o 29. Pois os que conheceu por antecipação, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele já conhecia você. Você não surpreende ele, ninguém pode te condenar. Esse é o juiz absoluto, não há recurso. É a instância final, transitado em julgado. Né, cara? Transitado em julgado, acabou, não tem mais recurso. É ele que bate o martelo. No versículo 35, nós temos outro teor jurídico. Quem pode arrancar a salvação de você? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, privação, perigo, espada? Quem pode nos arrancar do amor de Cristo, do amor de Deus? Quem pode tirar de você a salvação, o direito de estar eternamente junto com Deus, por toda a eternidade, eternamente por toda a eternidade? Olha só.
um pleonasmo, mas eu acho que cabe. Ninguém, nem nada, pode arrancar de você essa salvação. Aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E eu vou te dizer, nem você tem esse poder. Nem você, querendo, pode perder a salvação. Até porque você não vai querer perder a salvação. Quem quer perder um presente tão maravilhoso desse? Eu, miserável pecador, recebi o direito de Deus olhar para mim como justo, de ter paz com Deus, paz comigo mesmo, paz com meus irmãos. A gente acabou de sair de um tema das missões estaduais, paz nas cidades. Nós temos paz com todos. Enfrentaremos, sim, aflições, acusações, perseguições. E isso está no versículo 36. Isso é uma repetição do Salmo 44, do versículo 22. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse é um salmo de resgate urgente. Porque o testemunho cristão, irmãos, a vida cristã não é fácil. Se a sua vida está fácil, pede um pouco de tribulação para a sua vida. A gente estava falando, não sei se foi quarta-feira ou domingo passado, sobre o espinho na carne de Paulo. Que esse espinho servia justamente para que ele não se ensoberbesse, para que ele não se achasse o tal. Como é que é, Carol? Cheio de unção, pesadão. Não, Deus colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não se achasse o tal. E Paulo orava para tirar aquele espinho. Falei, não, o espinho, deixa ele aí, a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. E a vida cristã é desse jeito, irmãos. A graça é suficiente para você, para mim, para toda a igreja. E nós sejamos gratos por essa graça. Nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. E quem é que deu o primeiro testemunho disso? Quem é que deu o primeiro exemplo? Jesus. Jesus foi enviado como ovelha para o matadouro, sem espernear, porque eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Ele foi mudo, sem pecado, perfeito, santo e imaculado, para que o nosso pecado fosse pago de uma vez por todas. E nós temos que ter o mesmo espírito e a mesma atitude, para que um dia nós ressuscitemos em glória com Ele, porque Ele é o primogênito. Para concluir, irmãos, você ainda acha que pode perder a sua salvação? Tira isso da cabeça. Você acha que pode reconquistar a salvação de alguma maneira? Se você pode perder. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você faltou ao culto? Quantas vezes você deixou de dizimar? Essas coisas te fazem pensar que você pode perder a salvação por causa disso? Você faltou ao culto? Você nunca leu a Bíblia inteira, de ponta a ponta? Ou você deixou de ofertar e dizimar na igreja, de contribuir com a obra? Deus está vendo, Deus castiga. Meu irmão, se você recebeu a salvação em nome de Jesus Cristo, creia no fundo do seu coração, essa salvação é eterna, é perpétua. Deus não troca, Deus não devolve. Aquele que vê a mim, de modo algum lançarei fora. Você se sente escravizado pelos dogmas da igreja atual? E por causa desse sentimento, você acha que você não é digno de entrar no céu? Você não é digno mesmo não, ninguém é.
A gente só vai entrar no céu, só vai entrar na presença de Deus, porque esse é o céu, a presença de Deus, se formos comprados. Se não formos comprados, nada feito. Aí você se sente escravizado pelos dogmas da igreja atual. Deixa eu te perguntar, na sexta-feira santa, você comeu churrasco? Ou você comeu peixe? Porque quem come churrasco não pode. Você pegou docinho em São Cosme e Damião? Você acha que perdeu a salvação porque você pegou um docinho em São Cosme e Damião? Claro, você, sabendo que aquilo ali é ofertado a ídolos, é bom se abster, mas não pense, o papo aqui é salvação. Se aquilo te condena, peça perdão, não faça mais. Mas você não perdeu a salvação porque você comeu uma bananada de São Cosme e Damião. De jeito nenhum. Você se batizou? Foi por imersão? Se não foi por imersão, nada feito. Se você não se batizou, nada feito. Pare de achar que a igreja que te salva, que é a tua obra que te salva, que é a tua conduta que te salva. Quem te salva é Jesus Cristo. É Ele que te compra. E você pertence a Deus, não pertence mais a si mesmo. Você não é mais escravo do seu pecado, das suas vontades, mas você é escravo de Deus. E já nem mais pode ser computado como escravo ou como servo, você é amigo de Deus, porque Deus fala que o servo não sabe o que o Senhor faz, mas a gente sabe, então a gente nem é mais considerado servo, nós somos considerados amigos, claro, com temor e com tremor, que é diferente de ter medo, tá? Depois a gente fala sobre isso. Temor e tremor a Deus. Você acha que a sua falta de saúde, de dinheiro, ou a sua condição social é castigo de Deus na sua vida? Deus me colocou essa doença, Deus me colocou pobre, Deus me fez excluído de alguma maneira da sociedade? A sua angústia, ou o medo da aflição, o medo da angústia, o medo da aflição, o medo da escravidão institucional, ela pode ter um fim agora. A sua incerteza em relação à salvação pode ter um fim agora. Se você depositar todas essas angústias, essas aflições, esses medos diante de Jesus Cristo. É Ele que te compra, é Ele que te salva. E Ele não te lança fora, de maneira nenhuma. Para terminar, Jesus falou para a gente que no mundo nós teremos aflições, mas não tenha medo, que eu venci o mundo. Não tenha medo. Você vai ter aflição, você vai ter problemas, vai ter dificuldades, pressões exteriores e interiores, terá problemas e dificuldades. Mas não tenham medo, não se acovardem, tenham coragem e tenham ainda mais a certeza de que estarei com vocês até o final dos tempos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, te agradecemos profundamente pela graça que nos é concedida através do sangue de Jesus Cristo, em que nos dá a esperança e a certeza da vida eterna contigo, Senhor. Te esperamos para nos buscar, para estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Até lá, Senhor, conforta o nosso coração, fortalece a nossa fé, tira-nos o medo e a aflição, coordena a nossa vida, orienta a nossa mente, enche o nosso coração com a certeza da tua salvação, e que essa salvação jamais será perdida, porque o Senhor não perde, e o Senhor não devolve. Nós temos a nossa garantia, o nosso selo, que é o Espírito Santo que habita em nós.
e por isso estamos alegres. Por isso somos um povo feliz, porque a nossa vitória está na nossa salvação, na nossa vida eterna. Aqui nesta terra enfrentaremos perseguições e angústias e provações, mas o Senhor venceu o mundo e nós estamos confiantes no seu sacrifício, no seu cuidado, na sua bênção, na sua proteção. Esteja conosco durante todo esse domingo. Recebe a nossa oração, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.